Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de radiologia. Agora contemplando a parte 2 do módulo básico de tórax. Pessoal, eu vou pedir que vocês vão até a descrição do vídeo e vejam o link do Facebook da Liga Acadêmica de Diagnósticos da Paraíba, na qual eu sou presidente, e que vejam também o meu blog, chamado Radiologia e seus Tons de Cinza, também na descrição. Então, na aula passada, a gente viu as questões anatômicas básicas da região torácica, vimos algumas incidências e as particularidades de cada incidência, enfim, uma noção mais básica. Mas não que isso seja abandonado nessa aula, nós vamos estar complementando através dos contornos cardíacos, a qualidade do exame radiológico e até uma noção básica das principais doenças de tórax que a gente encontra por aí. Apesar do módulo ser básico e ser de radiologia fisiológica, eu quero que vocês percebam como que algumas coisas são tão elementais que devem ser dadas até mesmo numa aula básica de radiologia de tórax. Então vamos começar. A gente tem basicamente a qualidade do exame radiológico, onde nós temos que estar atentos para esses itens, no caso. A identificação do paciente, as clavículas e escápula, inspiração, penetração, a relação das cúpulas diafragmáticas, a direita e a esquerda, os ápices pulmonares, os arcos costais e os objetos extraordinários. O que é que seriam esses objetos extraordinários? Um paciente que tem um marca-passo, um paciente que tomou um tiro, por exemplo, no tórax, você consegue visualizar a bala. Enfim, são objetos que não deveriam estar lá. É muito importante que a gente tenha essa sequenciazinha na cabeça. Se você não conseguir colocar a sequência, que pelo menos tenha noção dos principais pontos. Nós devemos avaliar a identificação do paciente, se está correta, ou seja, se o paciente que fez o exame é o mesmo que está sendo identificado. Nós temos que ver se as clavículas estão devidamente alinhadas, as escápulas não estão rotacionadas de maneira a comprometer o exame, se a inspiração está correta, se a penetração do raio-x está correta. A relação das cúpulas é o seguinte, que geralmente a cúpula diafragmática direita não pode ser mais que 3 centímetros do que a esquerda, assim, o desnível, senão já indica possível patologia naquela região. Os ápices pulmonares devem estar aparecendo na imagem, ou seja, é importante que eles não estejam cortados. Os arcos costais têm que aparecer, porque isso é uma indicação de um exame com inspiração boa, de você ter em torno de 9, 10, 11 arcos costais posteriores e 7 arcos costais anteriores, assim, na visualização do exame. Isso é importante de ver, a gente vai ver agora. Então, a gente tem aqui um paciente, fulano de tal, né? Um nome muito bonito, e a data que foi feito o exame, é importante colocar também, onde a gente observa o que aqui? O alinhamento perfeito das clavículas e a sua equidistância. Isso é importante porque caso uma das clavículas fique posicionada de maneira ruim, pode se formar alguma sombra anômala e você interpreta de maneira errada, certo? Nós temos aqui a enumeração dos arcos costais posteriores e aqui no meio os arcos costais anteriores, tá bom? Notar bem a presença desses arcos que indicam a inspiração correta. Eu não sei se vocês já bateram um raio-x, mas quem já bateu um raio-x de tórax sabe que o técnico pede assim: inspire e segure, né? Enfim. Até porque o exame preferencialmente deve ser feito com inspiração. Existem algumas indicações de expiração? Existem, mas são poucas. O exame em inspiração ele é adequado porque por causa da fisiologia. Na inspiração, o coração ele fica o mais próximo possível do seu tamanho normal, se é que eu posso dizer assim, porque na expiração ele tende a ficar um pouco maior e dá um falso positivo também. Aqui novamente observando o que é a equidistância das clavículas, e nessas figuras A e B nós temos a situação que é muito comum na prática errônea de você bater um raio-x de tórax. A imagem A está pouco penetrada e a imagem B está muito penetrada. Qual é a implicação disso? Vocês percebem que quando a imagem está pouco penetrada, você não consegue visualizar bem
Quase nada. Ou seja, você tem um exame que pode ser facilmente descartado. Você não consegue avaliar bem a região pulmonar, a região óssea, os contornos cardíacos, você não consegue. Já quando ela é muito penetrada, você fica pior, porque você começa a dar falsos positivos para prováveis pneumotórax, por exemplo. Se o paciente, por exemplo, fez um exame e ele rodou um pouquinho, ou seja, ele desviou um pouquinho da região que deveria entrar o raio-x, e vamos supor que aqui ficou mais preto do que o resto, ficou mais transparente que o resto. Então, isso vai dar o quê? Um falso positivo. Você vai pensar, poxa, aquele paciente tem um pneumotórax. Ele não tem. É só porque o paciente rodou um pouquinho, né? E deu um falso positivo. Na nossa prática, é muito comum a gente achar pacientes muito penetrados, ou pelo menos raio-x com certos graus de penetração, que não compromete o exame, mas não deixa ele perfeito. A diferença mais assim básica que você pode perceber é o quê? Que enquanto na muito penetrada a gente consegue visualizar todas as regiões vertebrais, a gente consegue ter essa noção, a gente aqui não consegue ter quando é pouco penetrado. Você vê que ele é bem opaco, fica tudo bem opacificado, já aqui é o contrário. Esse exame aqui demonstra uma prática perfeita de inspiração e de penetração do raio-x. Você consegue ver que as estruturas a serem estudadas estão bem visíveis, até mesmo os próprios hilos pulmonares. Isso é muito importante, porque se tiver muito ou pouco penetrado, vai ficar meio difícil do radiologista avaliar isso. Atualmente, na radiologia digital, a gente tem alguns programas para opacificar mais certas áreas ou outras, para que a gente consiga isolar melhor. Mas no filme radiográfico, que em muitos lugares é o que ainda se tem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, já que a gente não tem esses artifícios a mais da radiologia digital. Bem, nós temos uma coisa que é muito importante sabermos, o índice cardiotorácico. Isso na prática vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a noção das dimensões cardíacas. Se aquele coração é um coração normal ou é um coração com cardiomegalia ou com um aumento pelo menos expressivo da área cardíaca. Como que a gente faz? Bem, a gente tem que traçar uma reta do ponto A ao ponto B, que pode ser feita assim ou assim, tá bom? Como o mouse está indicando. E a gente deve transpor essa linha, ou seja, a gente vai ligar esses pontos A e B, ou desse jeito aqui, ou desse aqui, e vai transpor para o hemitórax, um dos hemitórax. Se o tamanho dessa medição for superior ao do hemitórax, esse paciente apresenta uma provável cardiomegalia. Vale ressaltar que em crianças o índice cardiotorácico pode dar a mais que 10% dessa soma. Por exemplo, a gente tem A e B, quando vai transpor para o hemitórax, no caso representado aqui por D ou por C, a gente pode ter um aumento de até 10% a mais e isso ser normal. Temos que prestar atenção nisso. A imagem aqui à direita demonstra um pleno coração com cardiomegalia, onde você observa que ao traçar a reta, você vê que ela é bem superior ao hemitórax correspondente. Então já é um sinal de cardiomegalia. Os contornos mediastinais têm que ser bem visualizados, especialmente os contornos cardíacos à direita e à esquerda. No caso, nós temos os principais contornos são 2 à direita e 3 à esquerda. Há autores que consideram até 4 contornos cardíacos à esquerda, mas eu prefiro mostrar numa aula didática 3, que são bem visíveis. Então vamos a ele. A gente tem a sombra da veia cava superior e o átrio direito. Já do outro lado, o arco aórtico, o tronco pulmonar e o ventrículo esquerdo. Eu quis pesquisar uma imagem que mostrasse isso para vocês e eu consegui achar uma de um atlas, onde você observa bem quando a gente vai transpor para as regiões anatômicas as sombras, a veia cava, o átrio direito, o ventrículo esquerdo, tronco pulmonar e arco aórtico. É importante a gente perceber isso porque em certas patologias nós vamos ter um aumento ou alguma alteração nesses contornos cardíacos.
E é importante que a gente esteja bem atento a essas alterações de contorno fisiológicas. Novamente aqui, a gente está conseguindo ver bem direitinho, além dos contornos, a gente consegue ver a sombra da veia cava e a gente consegue observar até aqui o hilo pulmonar. Essa imagem muito bonita que eu consegui achar. E você observa até os contornos, no caso o contorno aórtico junto com os ramos que estão mandando. Eu quis mostrar 2 contornos à direita e 3 à esquerda, porque são os mais fáceis de ver. Em muitos livros por aí você vai ver vários contornos, como esses daqui, ou esses daqui, só que não são tão visíveis. Então eu acho melhor que vocês se atenham aos 2 contornos à direita e 3 à esquerda, como eu vim mostrar aqui, no caso do arco aórtico, o tronco pulmonar, ventrículo esquerdo, e do outro lado, a veia cava superior e o átrio direito. Existe uma situação, pessoal, que não é tão comum, mas que a gente tem que ter uma noção boa, que chama-se destrocardia. Geralmente o coração ele tem 3 posições: levocardia, mesocardia ou destrocardia. Uma pequena parte dos pacientes possuem a destrocardia e ainda assim eles podem conviver fisiologicamente com isso, mas que a gente tem que também estar atento para que a gente não se surpreenda. Às vezes você vê um exame desse jeito e fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Bateu errado, tal. Não, apenas o coração do paciente que é destrocárdico. E vamos dar uma olhada agora nas principais patologias, porque a gente pega muito mesmo, especialmente derrame pleural e pneumotórax, mas não obstante as pneumonias e tuberculoses. O enfisema pulmonar e as bronquiectasias a gente pega mais assim, quando é mais eletivo, assim, você tem uma suspeita de DPOC, por exemplo, ou de alterações, no caso da bronquiectasia. Mas o derrame pleural e o pneumotórax disparado, especialmente na região de trauma, certo? Ou pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, enfim. Bem, no derrame pleural, como a gente visualiza aqui, nós temos a formação especialmente de uma parábola, chamada parábola de de Mauzière. É importante, pessoal, porque essa parábola ela é opaca, obviamente, e você está observando aqui o derrame pleural. Uma dica: quando o derrame pleural vem acompanhado com ar, ou seja, um hidropneumotórax, por exemplo, geralmente esse líquido ele não fica com a parábola, ele fica com um traço. Ou seja, se vocês, ao invés de verem uma parábola, visualizarem um traço reto, da maneira como eu estou mostrando no mouse, suspeitem que tem ar nessa cavidade. Porque se eu tenho ar na cavidade, eu vou estar alterando aquela fisiologia respiratória e isso vai estar desnivelando a parábola. Ou seja, você vai ter uma parábola, você não vai ter uma parábola, você vai ter um traço reto, opaco, tá bom? Se vocês lembram da primeira parte, eu falei sobre Laurel, que ou seja, radiografia em decúbito lateral com raios horizontais. Ou seja, você visualiza aqui o derrame pleural bem direitinho. E você também pode ver alguns pneumotórax. Bem, falando em pneumotórax, esse pneumotórax aqui ele é bem expressivo. No caso, ele é hipertensivo. Por que ele é hipertensivo? Porque desvia as estruturas mediastinais. Então você percebe que, primeiro, cá entre a gente, essa imagem nem deveria existir. O diagnóstico no pneumotórax é eminentemente clínico. Ou seja, você tem que chegar e já aliviar a pressão aqui. Porque esse paciente quase veio a óbito. Vocês estão percebendo que os contornos dos vasos estão bem apertados, eles estão bem comprimidos. O coração praticamente foi para do outro lado do corpo. Ou seja, você vê uma área de transparência grande, muito grande. E isso é um pneumotórax mais assim na cara. Do tipo assim, você vê e, pô, eu sei que é um pneumotórax. Mas como que eu vou fazer se ele vier mais, digamos, menos evidente? Bem, a gente pode ver o pneumotórax de 2 formas. A primeira forma, eu falei e dei dica na primeira aula, que era você ver o que? As periferias.
Se não tem vaso na periferia, por exemplo, aqui tem, mas se não tivesse, indicaria um pneumotórax. E outra é você observar a pleura visceral e parietal. No caso, você vai ter, com a entrada de ar, o ar vai estar empurrando a região pulmonar e você pode visualizar a pleura, como você está observando aqui na seta. As regiões pleurais sendo alteradas por causa do ar que está entrando naquela região. Ou seja, o pulmão está sendo empurrado, está sendo colabado e você visualiza esse sinal. Não é tão comum assim, você pode ter, pode não ter, mas eu estou mostrando mais a nível básico. Bem, aqui uma tomografia onde você pode perceber o que? A hipodensidade grande, ou seja, compatível com o nível da traqueia, como a gente está vendo aqui. Então, isso aqui é ar. É só você ver a traqueia aqui e comparar. Pô, na traqueia tem ar. Então, eita, aqui é ar também, certo? Lembrar que nem todos os pneumotórax, pessoal, são traumáticos. O pessoal tem uma mania louca de achar assim, nossa, pneumotórax traumático. Não. Por exemplo, esse aqui é secundário ao enfisema pulmonar que o paciente teve. Aprisionamento aéreo, uma das bolhas estourou e fez um pneumotórax espontâneo. Bem, e agora? A gente tem um pneumotórax ou não tem? Esse paciente teve a infelicidade de ter um exame um pouco penetrado. No caso, assim, muito penetrado, perdão. Ou seja, você pode ver que ele ficou um pouco rodado. Mas mesmo assim, a gente não pode se eximir da culpa, ou seja, retirar a nossa culpa por causa do examezinho. Às vezes, a família do paciente não quer saber disso. Então, a gente tem que dar nosso jeito. Então, qual foi a dica que eu dei? Olhem a periferia. Vocês estão vendo os vasos aqui? Então, vocês podem ver que você tem vaso na periferia. Mas do outro lado, cadê os vasos dessa periferia? Tudo bem que aqui está apagado. Mas cadê os vasos dessa periferia? Não tem. Eu vou isolar aqui para vocês verem. Olha, não tem. Então isso aqui é um provável pneumotórax. Pois bem, agora falando das síndromes consolidativas. No caso, a gente tem as pneumonias e tuberculose. Uma dica é que as tuberculoses elas têm uma tara pelo ápice pulmonar e as pneumonias pelas bases pulmonares. Isso se deve porque o bacilo da tuberculose ele tem um tropismo especial pelos ápices, já que é muito ventilado, ou seja, ele gosta daquela região, é mais oxigenado e tudo mais. Ou seja, quando você vê a consolidação nos ápices, subir a atenção para a tuberculose, já se vê nas bases para a pneumonia. Isso não é uma dica suprema, pessoal, longe de mim falar isso, mas é uma dica para que você tenha uma noção muito básica dessas doenças. Geralmente a tuberculose, ela gera mais cavitações, elas têm um potencial patológico bem maior do que a pneumonia normalmente, apesar de que a evolução seja mais arrastada. Então você pode perceber uma hora de consolidação que é próxima do hilo, como eu tinha falado, não confundir isso aqui com o hilo, tá? E em alguns casos, você pode perceber um sinal radiográfico chamado sinal do broncograma aéreo. O que é o sinal do broncograma aéreo? Você tem uma região bronquiolar e ao lado você tem um material consolidativo, ou seja, você vê bem esses finos traços transparentes no meio de uma região opaca, no caso de consolidação. É melhor de ver numa tomografia, mas você pode ver também aqui. Novamente, uma outra consolidação. Consolidações. E aqui a gente vai já começar a tratar de uma patologia chamada enfisema pulmonar. Em suma, o enfisema pulmonar é um aprisionamento aéreo com bolhas de ar. Por isso, se essas bolhas romperem, vai estar predispondo à formação de um pneumotórax. Algumas vezes essas bolhas são maiores do que outras, então você observa que o aprisionamento aéreo grande indicado pelas setas, que já aqui é um pouco menor as bolhas, mas aqui você já percebe como são bem maiores. Novamente mostrando agora num corte coronal. Outro enfisema pulmonar. Aqui você percebe muito bem o aprisionamento aéreo. Tem tanto ar aqui que até faz um contrastezinho com o pulmão normal.
Já aqui, pessoal, a gente é diferente. Pode parecer igual, mas é bem diferente. Por quê? Porque aqui já é uma bronquiectasia. Aqui você já tem anéis de Sinete, como a gente costuma falar, sinal do anel de Sinete, que a gente é bem diferente. Você pode perceber que aqui a gente tem uma lesão ovalada já de aprisionamento aéreo, que você não percebe alterações de vasos, ó. Os vasos eles estão perfeitamente normais. Esses pontinhos densos, tá vendo? Já aqui você vê uma lesão circular transparente, porém, olha só, você já tem alterações de vasos, chamado sinal do anel de Sinete, da bronquiectasia. Essa imagem aqui serve para mostrar como que a relação de vasos e bronquíolos, no caso, funciona. Você tem 1 para 1, como você pode observar, geralmente é 1 para 1. Já aqui você já começa a ter uma perda dessa proporção de 1 para 1 e você tem alterações a nível de árvore respiratória. Isso é chamado sinal do anel de Sinete, que a gente vai estar vendo todas essas patologias mais para frente. Então, essa videoaula talvez tenha ficado um pouco curta, mas o módulo básico de tórax é esse. Eu vou estar abordando melhor algumas questões sobre alguns outros temas, como sinal da silhueta, por exemplo, dos módulos intermediários. Isso é para quem nunca pagou radiologia e quer ter uma noção básica. Esses módulos, pessoal, básicos, são realmente muito básicos. Por isso que algumas pessoas que já até leram sobre radiologia ou têm uma base, já devem passar para o módulo intermediário. Isso aqui é para quem nunca pagou, quer ver pela primeira vez, quer relembrar alguma coisa, algum detalhe. E então, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Em breve eu vou estar disponibilizando uma apostila da minha autoria sobre radiologia fisiológica de tórax, bem mais completa, acho que em torno de 20, 30 folhas, onde ela aborda bem completamente, não só como uma videoaula, mas de um material bem completo e didático. E eu espero que vocês se inscrevam se gostaram do vídeo, deem um gostei e é isso, pessoal. Até a próxima aula.